Boa tarde. Temos connosco o Secretário de Estado da Energia, numa altura em que a aprovação do Orçamento do Estado girou muito em torno da descida do IVA sobre a eletricidade. Este será um dos muitos temas em conversa. Boa tarde, João Galamba. A partir de agora está sob escuta. Muito bem. Vamos começar então pelo tema quente da semana passada, agora que o Orçamento do Estado já passou. Isto esteve muito quase ali no fio da navalha. O Governo tinha um plano B para o caso de ser aprovada a descida do IVA na eletricidade? Bem, não faz muito sentido estar agora aqui a discutir cenários hipotéticos. O que é um facto é que a coligação negativa e propostas de um conjunto de partidos da oposição e de partidos e do Bloco de Esquerda e do PCP não passaram. O plano B do Governo, ou melhor, o plano A do Governo para essa matéria, é a autorização legislativa quanto do Orçamento de Estado e que resulta de um equilíbrio entre um conjunto de fatores. O Governo não é contra a descida do IVA da eletricidade. Tem também um conjunto de outras prioridades, nomeadamente de redução do déficit e de redução da dívida, portanto tem uma determinada disponibilidade orçamental que não é infinita, e tem também um conjunto de preocupações de natureza ambiental que importa acautelar. E a autorização legislativa que consta do Orçamento de Estado tenta harmonizar estes três aspectos. Ou seja, o Governo reconhece a importância de baixar o IVA da eletricidade, mas sobretudo para consumos essenciais. Mas também reconhece que não pode simplesmente passar a mensagem de que, mesmo que seja 100% renovável, a eletricidade não é um bem escasso e que, portanto, que não devem ser promovidos consumos ineficientes. E pensamos que a autorização legislativa consta do Orçamento de Estado satisfaz estes requisitos. Portanto, ela permite, de facto, baixar o IVA, mas apenas para pacotes de consumos essenciais por diferentes níveis de potência na baixa tensão normal, mas também introduz uma preocupação de não sobre-incentivar o consumo de energia, passando a ideia errada que mesmo que a eletricidade seja 100% renovável, que isso não significa que haja escassez. Aliado mesmo num cenário de total descarbonização e se o nosso sistema elétrico fosse todo alimentado por sol e vento, que são recursos inesgotáveis, os materiais necessários para os painéis fotovoltaicos, os materiais necessários para as eólicas, os materiais necessários para os fios e a rede elétrica, esses são escassos e, portanto, é importante manter aqui uma mensagem de responsabilidade ambiental e foi isso que o Governo fez. Falou em consumos essenciais. O que é que são consumos essenciais e quem é que vai poder beneficiar, se a proposta do Governo for aprovada em Bruxelas, dessa taxa reduzida para os consumos essenciais? São todos os consumidores? Primeiro, importa pôr em contexto a medida, não é? Quer dizer, não podemos falar dos custos da eletricidade e da política energética do Governo nesta área sem ter em conta que a eletricidade baixou em Portugal nos últimos anos. Segundo dados do Eurostat, o diferencial entre as descidas de preços em Portugal e a subida média dos preços na União Europeia é de cerca de 14 pontos percentuais, o que é bastante significativo. Os consumos essenciais, nós temos um conjunto de potências em baixa tensão normal e a ideia é reconhecer que para cada vez que se aumenta a potência é normal que o consumo aumente, não porque a pessoa seja ineficiente, mas porque o conjunto de equipamentos que tem em casa ou a dimensão da casa assim o exige. E consumos essenciais é olhar um pouco para os padrões de consumo em cada nível de potência, perceber qual é a realidade hoje em Portugal e a partir daí desenhar aquilo que se considera ser dentro desse consumo o mínimo essencial e, portanto, definindo através disso um cabaz por cada nível de potência que se considere ser aquilo que deve ser taxado a uma taxa reduzida. Vão ter em conta o número de pessoas dentro de cada agregado familiar? Isso são matérias que depois têm que ser tidas em conta no desenho da medida. Essa é uma das razões porque o Governo não consegue avançar imediatamente com um valor global de quanto é que custa. Ela tem que ser desenhada. O que é importante é reconhecer os princípios que o Governo inscreveu. Nós, de facto, temos para cada nível de potência consumos diferentes. É possível, a partir desses consumos diferentes, definir o que é que seria um cabaz essencial, reconhecendo, e isto, por exemplo, ao contrário da proposta do PSD, que viola claramente a diretiva do IVA, porque trata o IVA, diferencia o IVA por consumidor, o que nós reconhecemos nesta autorização legislativa é que a eletricidade não é um bem homogéneo e, portanto, pode estar sujeito a taxas diferentes.
O que nós estamos a dizer é que até um determinado nível ele é um bem essencial e, portanto, deve ser taxado a uma taxa mais baixa. Acima desse nível, ele deixa de ser um bem essencial e, portanto, tem toda a justificação que seja taxado a uma taxa diferente. Agora, o desenho da medida é difícil, sem dúvida, que há um conjunto de fatores a ter em conta, sem dúvida alguma. O Governo, depois do Comitê de IVA se pronunciar, se autorizar que o Governo desenhe uma medida nesta natureza, trabalharemos e tentaremos resolver, obviamente, todas as dificuldades que existem. Mas a questão, as mensagens que vêm de Bruxelas deixam de ver muitas dificuldades de ter alguma coisa sequer pronta para outubro. E por isso daí a pergunta que nós fazíamos no início de que se há algum plano B para quando chegar à altura de outubro e da nova discussão do novo Orçamento de Estado, a questão do IVA vai se colocar novamente. Sem que esteja resolvida, sem que exista sequer uma resposta definitiva por parte de Bruxelas. Aguardemos e veremos qual vai ser a proposta de Bruxelas. E depois, quando se perceber se a proposta de Bruxelas chega ou não a tempo de outubro, nós estamos convencidos que chegará, mas veremos, aguardemos pela resposta da Comissão Europeia. O Governo tem dito, e tem sido esse o discurso, de que prefere baixar o preço da eletricidade reduzindo o déficit tarifário. No entanto, nos últimos tempos, e desde que em 2018 foi feita, de facto, uma medida excepcional que permitiu baixar o preço da eletricidade, não se têm visto mais medidas para baixar os custos do sistema em termos estruturais, nem a dívida acumulada. Será que o corte às ditas rendas de eletricidade ficou por aqui? Por acaso discordo do que não se tem visto mais medidas estruturais, ou melhor, mais medidas para redução estrutural do preço da eletricidade. Este governo, ou melhor, o governo anterior, que iniciou funções em 2015, o cenário que estava perspectivado era uma subida anual do preço da eletricidade acima da taxa de inflação. Aconteceu o inverso, a eletricidade desceu, podemos discutir se devia ter descido mais, mas é um facto que desceu, contrariando o que estava previsto, e foram tomadas muitas medidas no governo anterior. Vou dar exemplos de algumas. Na revisibilidade final dos CMEC, há um valor apurado pela ERSE, foi 100 milhões de euros abaixo daquele que era... Que estamos a falar dos contratos de remuneração garantida das centrais da EDP? É o custo do mecanismo de equilíbrio contratual que beneficia alguns centros eletroprodutores, e no apuramento final de um valor que é pago durante cerca de 10 anos, há um diferendo entre o valor apurado pela ERSE e homologado pelo Governo e o valor pretendido, nomeadamente pela EDP. São uma diferença de 100 milhões de euros. Ora, isto a 10 anos é um valor muito significativo. Portanto, foram tomadas muitas medidas ao longo destes anos que permitiram, de facto, reduzir as rendas da eletricidade, iniciar uma trajetória de descida dos custos, que é, obviamente, reforçada pela política energética do Governo. A medida mais importante de redução estrutural do preço da eletricidade em Portugal, e que não haja nenhuma dúvida em relação a isto, é, de facto, o aumento da penetração de renováveis, sobretudo de solar. Se o leilão realizado o ano passado pelo Governo em julho for replicado para atingir as metas de 2030, nós estaremos a falar de descidas, essas sim estruturais, definitivas e sem qualquer risco de litigância judicial, num horizonte de 15 anos. Ou seja, o que o país pode esperar durante os próximos 10 anos são descidas sustentadas e continuadas do preço da eletricidade. Depois podemos discutir se serão maiores, serão menores, mas que essa trajetória está neste momento inscrita na realidade e na política do Governo e nos documentos estratégicos de política energética do país, isso não há dúvida alguma. Mas nós ainda estamos a avaliar um conjunto de medidas. Era para aí que eu queria chegar. Quando falou de litigância, não foi certamente por acaso, porque das medidas que foram aprovadas no primeiro governo da qual ainda fez parte, não é? Várias suscitaram dúvidas de legalidade, inclusive foi sua iniciativa enviar algumas questões ao Conselho Consultivo da Procuradoria para saber se tinham sustentabilidade legal e como é que podiam ser aplicadas. Eu gostava de saber se já recebeu os pareceres, em particular daquela Nós ainda que diz respeito não enviamos às os renováveis. pareceres. O Governo sempre disse que ia enviar e ia pedir um parecer à PGR. Nunca disse que o enviou. Não, pedir um parecer. Sim, mas nós ainda não pedimos o parecer. Nós ainda não pedimos pedimos o parecer. Mas estamos a falar há um ano. Pois estamos, só que esta questão obviamente tem um calendário próprio. Estas questões são dirimidas em sede de tarifária e, portanto, tem um período. A questão coloca-se, por exemplo, do duplo apoio às renováveis, 140 milhões de euros, não se colocava o ano passado, do ponto de vista da urgência de poder ou não ter impacto tarifário, coloca-se apenas no ano para o ano de 2021. Mas eu lembro-me que o ano passado disse que ia pedir ao Conselho Consultivo um parecer. Exatamente. E não o fez ainda. Não o fez, porque na realidade, quer dizer,
os recursos não são infinitos, temos muitas coisas para fazer, e a questão coloca-se sobretudo no processo tarifário entre 15 de outubro e 15 de dezembro de 2020, e, portanto, há tempo para tratar dessa matéria, e a garantia que o Governo dá é que todas essas questões estarão esclarecidas antes do próximo período de revisão tarifária, até ao final do ano 2020, estarão resolvidos muito antes. E o mesmo raciocínio para a questão relacionada com a auditoria às centrais da EDP, portanto que houve um processo na alterada concorrência condenou a empresa por abuso de posição dominante. O Governo tinha em curso uma medida administrativa para pedir a devolução de um valor considerado que foi pago em excesso. E como é que está esse processo? Também aguarda nós pareceres? Estamos a finalizar os 2 pedidos de parecer, são questões jurídicas complexas, quer a questão da dupla subsidiação, quer a questão da sobrecompensação. Na questão da dupla subsidiação, eu já o disse publicamente, eu tenho dúvidas que seja possível recuperar o valor que a ERSE inscreveu nas tarifas em 2017, o valor de 140 milhões de euros. O pedido à PGR visa esclarecer exatamente qual é o universo daqueles 300 milhões de euros apurados pela IGF. O que a IGF diz não é que há 300 milhões de euros recebidos em excesso e que têm que ser devolvidos. O que a IGF diz é que, olhando para todas as empresas que alguma vez receberam algum apoio ao investimento e alguma tarifa garantida, o valor total deste universo são 300 milhões de euros, mas diz claramente que não se pronuncia sobre o mérito legal da proposta, apenas identifica o universo de empresas que satisfazem estes critérios. Mas é que Segunda questão é perceber quantas destas é que cometeram uma irregularidade e que estão obrigadas à devolução de parte das... Se essa medida não for para a frente, ficamos com, entre aspas, um buraco de 140 milhões de euros nas tarifas de eletricidade. O processo tarifário é dinâmico, complexo e tem muitos fluxos, chamemos-lhe assim. Tem valores que pressionam negativamente as tarifas e tem valores que pressionam positivamente as tarifas. Os 140 milhões de euros é um risco de aumento das tarifas em Portugal, mas há outros valores que têm exatamente o efeito contrário, que são uma oportunidade para descer os custos de eletricidade. Da nossa análise dos efeitos de todas as pressões tarifárias positivas e negativas, a nossa análise é que o resultado global é positivo para as tarifas, ou seja, as tarifas não terão uma pressão para aumentar. Vou-lhe dar apenas um exemplo. Estamos a falar agora dos 140 milhões de euros, que sim, representam um risco negativo para as tarifas, mas por outro lado estamos também a falar dos 72 milhões de euros da sobrecompensação dos COMEC, que representam um risco positivo para as tarifas. E temos outras questões que serão tratadas durante o ano 2020. Eu dou-lhe um exemplo de uma. A interruptibilidade custa 120 milhões de euros por ano ao sistema. A interruptibilidade terá que ser revista e o valor descerá muito significativamente. Vai rever, eu vou só te explicar o que é a interruptibilidade, se conseguir. Portanto, é a faculdade que é dada às grandes empresas industriais de aceitarem microcortes de energia quando o sistema precisa e por isso elas são compensadas. Acontece que este sistema nunca é usado. Exatamente, porque ele, no modo como foi desenhado, e não foi só em Portugal, e está marcado com muitos anos, em Espanha também. Em Espanha também, e noutros países, ele funcionava sobretudo como o serviço que supostamente as empresas prestariam. Nunca foi acionado. A interruptibilidade transformou-se, e é essa a visão da Comissão Europeia, numa espécie de subsídio à indústria eletrointensiva. Nós temos que rever esse regime. Espanha tem o mesmo problema e outros países, mas nós temos uma oportunidade neste momento em Portugal única de rever este regime, beneficiando a tarifa de eletricidade e os consumidores, sem onerar as empresas que hoje dele beneficiam. Parece um pouco paradoxal, parece aqui um exemplo de alquimia. Não é. É a partir do momento em que o Governo, através do Decreto-Lei 162 de 2019, que cria o autoconsumo individual coletivo e as comunidades de energia, é uma oportunidade única no país para nós reformularmos significativamente a interruptibilidade e, portanto, reduzirmos muito significativamente o custo de 120 milhões que hoje é pago por todos os consumidores de eletricidade, dando oportunidade às empresas que hoje dele beneficiam através da realização de investimentos, ou seja, tirando partido das possibilidades que esta legislação dá, quer aderindo ao autoconsumo individual, quer ao coletivo, quer criando uma comunidade de energia, de compensar largamente o que perdem com o fim da interruptibilidade. O Governo vai dar incentivos muito fortes à adesão, sobretudo das grandes empresas, mas não só, ao autoconsumo, e se as empresas investirem nestas soluções, terão isenção
total de ciegues. De custos de interesse económico. Exatamente, e portanto o que perdem com a interruptibilidade ganham por outra via. O que o Governo não fará é substituir um subsídio por outro, não se trata de um subsídio. As empresas têm uma oportunidade histórica de participar ativamente na transição energética, deixando de ser o são, na esmagadora maioria hoje, consumidores passivos de eletricidade e podem se tornar agentes ativos da transição energética e, portanto, num certo sentido, a contrapartida que nós damos às empresas é acabamos com um subsídio, mas damos a oportunidade de se investirem e se não representar um custo e, portanto, temos uma oportunidade aqui de beneficiar os consumidores de eletricidade, a política energética do país e as empresas portuguesas. Deixe-me voltar a um ponto que referiu há bocadinho acerca da litigância e da possibilidade do Estado de se ver confrontado em tribunal pelas empresas. Tem ideia de quantos processos a EDP tem contra o Estado, o Governo e reguladores, por causa de decisões que reduziram as receitas das empresas? O setor da energia tem muita litigância e nós temos, eu não lhe sei dizer um número, mas valores estão em causa. Temos muitos processos, alguns deles com 20 anos, 15 anos. É uma área com muita litigância. Eu penso que a responsabilidade de um governante é não fugir da litigância, mas só entrar em litigância quando ela é absolutamente incontornável e necessária. Não há vantagem nenhuma, sobretudo numa fase em que os países, as empresas, os cidadãos têm que estar mobilizados para um processo de descarbonização que implica investimentos fortes, coordenação de investimentos. É importante que um clima de litigância generalizada e permanente não se instale em Portugal. E ele não é necessário. É possível perfeitamente beneficiar os consumidores e ter boas notícias ao nível dos custos de energia sem entrar numa guerra permanente com o setor. Mas eu estava a tentar perceber também, há pouco disse que tinha poucos recursos, mas esse envio de pedidos de parecer para a Procuradoria não visa precisamente evitar essa litigância no futuro? Claro, o Governo o que diz... Porquê é que não os enviaram então? Porque temos que os preparar, são documentos jurídicos complexos. E dado que temos pendências imediatas que temos que resolver, uma vez que a questão coloca-se durante o período tarifário entre 15 de outubro e 15 de dezembro, o Governo obviamente gera os seus recursos, tendo em conta este calendário. Ok. Eu vou fazer mais uma pergunta ainda sobre este tema. Como é que está o processo em tribunal arbitral sobre a barragem do Fredão? Esse é um processo que não há propriamente uma novidade nessa matéria, face àquilo que tem sido dito, quer pelo Governo, quer pela EDP. Portanto, há um diferendo entre o Governo e a EDP, e a EDP decidiu, e é um direito que tem, disputar a arbitragem, e portanto veremos como corre o Governo. Qual é que é a previsão do Governo em relação a esse processo? A previsão do Governo é que o Governo tem razão e portanto defenderemos os argumentos do Governo que são públicos e que já foram várias vezes referidos pelo Sr. Ministro do Ambiente, e essa é a posição do Governo e manteremos obviamente durante todo esse processo. E mantém-se? Sim, claro que sim. Voltamos aqui a um tema que, enfim, associado às rendas da energia, para falar de um conceito chamado garantia de potência, que era uma espécie de subsídio dado às grandes centrais elétricas para investir e para estarem operacionais no sistema e que era pago pelos consumidores de eletricidade. Tanto quanto sei, isto foi suspenso, mas parece que vai haver mexidas neste sistema. Sim, todos os mecanismos normalmente associados à disponibilidade de capacidade, a interruptibilidade também é uma forma, a garantia de potência é outra, e o incentivo de investimento também é, vão ser todos revistos. O Governo, em linha com as diretivas europeias e com o novo enquadramento legislativo no setor, que iremos transpor durante o ano de 2020, tem que rever todos esses mecanismos e, portanto, existirão mecanismos de remuneração de capacidade em Portugal, mas serão todos através de mecanismos concorrenciais como os leilões. No leilão que iremos fazer, que será lançado ainda no primeiro trimestre de 2020, vamos introduzir, por exemplo, a dimensão do armazenamento, que será remunerado através de uma remuneração sobre a capacidade instalada. Nós vamos dar preferência a mecanismos desta natureza. Parece-nos a única maneira de existir estas remunerações em Portugal compatível com a legislação europeia. E, portanto, nós iremos fazer isto em todos os mecanismos, digamos assim, de subsidiação ou remuneração que não respeitem este procedimento concorrencial e de mercado.
E a garantia de potência e o incentivo ao investimento são 2 exemplos. Mas pode-nos explicar em termos simples as grandes diferenças para aquilo que existe atualmente? Sim, vamos dar um exemplo. Por exemplo, Exato, o incentivo ao investimento é uma remuneração pela lei de existência do investimento. Consta de um decreto-lei e, portanto, simplesmente há barragens que recebem o incentivo ao investimento. No leilão que nós iremos fazer, haverá a capacidade instalada que será remunerada pelo simples facto de existir. Tem que prestar um serviço por contrapartida. E o mecanismo de leilão o que garante é que esta realidade é feita ao custo mais baixo possível. Nós iremos, por exemplo, no leilão, iremos introduzir um mecanismo de seguro para valorizar o armazenamento de eletricidade. E o que vamos dizer a quem queira investir em baterias, por exemplo, o Governo está disponível, o sistema está disponível para pagar um valor fixo por um megawatt instalado, por contrapartida dessa bateria prestar um serviço de seguro ao sistema. Ou seja, a bateria segura o sistema contra subidas de preço muito elevadas e o sistema, em contrapartida, paga um valor fixo para essa bateria existir. Isto também é um mecanismo de remuneração de capacidade, como era a garantia de potência, ou como era o incentivo ao investimento ou à interruptibilidade, com uma lógica completamente diferente em que há, se quisermos, uma lógica de sinalagmática, não é? Pagamos por contrapartida de um serviço prestado. E, portanto, não é de todo um subsídio. Ok. Deixa-me passar para um outro grande projeto ligado à descarbonização, que é a exploração de lítio. Anunciou um concurso a nível nacional para prospecção. Quando é que este vai avançar? Isto inclui exploração também? A exploração segue-se à prospecção e pesquisa. Portanto, o que estamos a falar do concurso de lítio é para prospecção e pesquisa, que é uma atividade essencialmente, digamos assim, cognitiva, para saber o que há, onde há e em que termos é que há ou não lítio em determinadas zonas do território português. Obviamente que uma análise preliminar já foi feita e é por isso que o Grupo de Trabalho do Lítio identificou um conjunto de áreas e não o território nacional todo. Portanto, já foi feito, digamos assim, uma pré-prospecção e pesquisa para ver quais das áreas no país onde o potencial era mais elevado. Mas o Governo também deu uma garantia porque, tendo em conta, sobretudo, processos passados que tornaram evidente que a fase de atribuição de direitos para ser pesquisa é crítica em todo este processo. Porquê? Porque uma empresa que adquira um direito de prospecção e pesquisa garante, se cumprir todas as formalidades contratuais e legais, a concessão futura. Portanto, o Governo adiou várias vezes o concurso porque quis garantir que tinha a regulamentação da Lei de Bases de 2015, portanto, um novo diploma para regulamentar toda a atividade mineira, desde a prospecção e pesquisa até a exploração. Quisemos garantir... Foi sobre isso que saiu uma notícia hoje. Exatamente. Precisamente sobre exatamente. Exatamente porque percebemos que ou avançamos neste processo com todas as garantias na fase de prospecção e pesquisa, ou então teremos depois problemas no futuro, porque não acautelámos um conjunto de situações, na eventualidade de uma determinada área onde é feita a prospecção e pesquisa, a empresa que a faz identificar que existe recurso viável de exploração e avanço para a concessão. Se nós não acautelarmos as condições que devem presidir a essa atribuição da concessão, as regras. Portanto, nós temos que acautelar hoje tudo o que queremos garantir no futuro. E é por isso que o Governo tem adiado sucessivamente, e reconhecemos isso, o concurso do lítio, mas neste momento estamos em condições de reiniciar o processo. Vamos aprovar a regulamentação muito brevemente. Queremos discuti-la com os municípios, queremos pô-la em consulta pública. Só para dar esse contexto. Exatamente. Também, precisamente a notícia que saiu hoje é que os municípios podem, em alguns casos, bloquear ou pelo menos impedir que os processos de exploração mineira nas próprias autarquias avancem, mas só nos casos em que não há concurso público. E a pergunta que eu lhe faço é: existem assim tantos que não requeram o concurso público? Existem. Nós neste momento temos 9 áreas identificadas que estão cativas para um concurso e, portanto, não são admitidos pedidos avulsos de prospecção e pesquisa para essas zonas, são indeferidos. Mas o resto do país, nos termos da lei vigente, pode haver pedidos de empresas fora. Portanto, o que o Governo diz neste decreto-lei é que se houver portanto, os recursos geológicos são recurso público, são dos portugueses. Nos termos da Constituição da República Portuguesa, são recurso de todos os portugueses. E o que o Governo diz é, quando o Governo, em nome daquilo que considera ser um interesse público, decide de sua iniciativa promover um concurso público, aí o parecer dos municípios é apenas consulta, não é vinculativo. E nem podia ser, porque como se trata de um recurso público de todos os portugueses, não podemos dar direito de veto a um município em concreto. Claro. Isso não seria justo para todos os portugueses. É um recurso público de todos os portugueses e o Governo, obviamente, como age
naquilo que considera ser o interesse público e em nome de todos os portugueses e, portanto, uma medida dessa natureza não podia acontecer. Outra coisa é quando é de iniciativa da própria empresa, sem nenhuma iniciativa do Estado, pedir fazer um pedido de prospecção e pesquisa, que está no seu direito, pode fazê-lo, e entendemos que não há um interesse público, porque o Estado não decidiu de sua iniciativa fazer nada, foi uma empresa, ou seja, um interesse privado interessou-se por um recurso público. E o que o Governo defende é que, nesses casos, em que é apenas a manifestação do interesse privado, o parecer do município deve ser vinculativo, porque se o Estado, que é o dono, chamemos assim, ou representante de todos os portugueses, que são os donos do recurso, decidiu não lançar uma iniciativa para promover prospecção e pesquisa numa determinada região, se uma empresa individualmente o quiser fazer, pode fazê-lo. Mas nesse caso, e só nesse caso, os municípios são soberanos e se o seu parecer for negativo, não poderá ser atribuído qualquer direito de prospecção e pesquisa. Este parece-nos a única forma de compatibilizar um conjunto de interesses, todos eles legítimos, e que o Estado tem que acautelar. O Estado tem o dever de acautelar o interesse público, tem o dever de acautelar o interesse das populações locais e dos municípios e tem o interesse também de acautelar o facto de Portugal ter uma longa tradição mineira e ter agora, neste momento, uma oportunidade que não tinha no passado, que é um recurso particularmente importante para a transição energética, para o qual há uma política europeia que visa garantir que a Europa não fica dependente num conjunto de matérias-primas essenciais do fornecimento de países terceiros, onde muitas vezes as regras ambientais, laborais, não são as europeias. A Europa, durante os últimos 20 ou 30 anos, aderiu a um certo hipocrisia ambiental, que era fechava minas na Europa, mas incentivava a abertura noutros países, onde as regras eram totalmente diferentes. Ora, como emissões e ambiente, seja em Portugal ou noutro país qualquer, têm todos o mesmo impacto, ao nível das alterações climáticas, é uma questão de responsabilidade e seriedade, diria eu, que se reconhecemos que é um conjunto de minérios que são essenciais à transição energética, não é só o lítio, o ferro, o cobre, quer dizer, é preciso construir linhas elétricas, é preciso construir parques fotovoltaicos, eólicas, portanto, mesmo a transição energética, por muito verde que seja, não dispensa a existência de indústria extrativa. E o que o país tem uma oportunidade tem um recurso central para esta transição energética e quer explorá-lo de forma responsável, com consciência ambiental, com respeito pelas populações locais, mas sem perder de vista que se trata de um recurso público e, portanto, o Governo também tem que responder perante todos os portugueses. Aí nisso que a proposta que apresentamos, que vamos apresentar de decreto-lei, é, no entendimento do Governo, aquela que equilibra todas estas questões. Falando portanto, desse projeto mais ambicioso, falou da importância do lítio como um todo e da cadeia. Exatamente. Nós estamos muito focados na exploração e na extração. Mas o projeto do Governo é mais ambicioso e defende que Portugal deve conseguir reter aquilo que é o elo mais valioso desta cadeia, que é termos uma unidade de produção da matéria-prima que depois é usada nas baterias dos automóveis. A minha questão, automóveis e não só, toda e qualquer bateria. Todas as baterias elétricas. A transição energética não precisa só de baterias para automóveis. A minha questão é, vale a pena, ou seja, vamos avançar com a exploração pura e simples sem ter a garantia de que conseguimos passar para o nível industrial e para o nível de maior valor acrescentado? Nós estamos a trabalhar nas duas dimensões em simultâneo. Temos participado através do Ministério da Economia e do Ministério do Ambiente na Aliança Europeia para as Baterias. Portugal foi recentemente convidado pela Alemanha, que lidera um IPCEI sobre baterias, para participar no projeto liderado pela Alemanha sobre baterias, e o que levamos, e o que Portugal tem a oferecer como participante neste grande projeto industrial europeu é exatamente a possibilidade de ser um fornecedor da matéria-prima que terá uma lei das minas inteiramente alinhado com os objetivos ambientais e de sustentabilidade da União Europeia. E por termos isso, queremos de facto ter um projeto industrial em Portugal associado... Mas isso não depende do Governo, não pode ser o Governo a promover esse projeto industrial. O Governo não decreta, mas o Governo... E estas empresas que vão concorrer à prospecção, eventualmente à exploração, não serão as mesmas que vão desenvolver a parte mais industrial. Há umas que são, outras que não. O que posso dizer é que há empresas que participam neste Fórum Industrial da União, da Aliança para as Baterias, que estão a avaliar a possibilidade de construir uma refinaria de lítio em Portugal. O Governo garante que vai haver uma refinaria de lítio em Portugal? Claro que não. O Governo não pode garantir.
mas está a fazer tudo para que haja. E há empresas interessadas, europeias e não só, e obviamente que o interesse dessas empresas será tanto maior quanto Portugal puder ser também um produtor sustentável de lítio, porque é muito importante que as pessoas percebam que a União Europeia quer duas coisas. Quer garantir o fornecimento de matérias-primas, sobretudo minerais, críticos para a transição energética, que haja produção, extração na Europa, e quer impor um conjunto de estándares de sustentabilidade ambiental, social e não só na atividade extrativa, que vai dar grande vantagem aos países que adiram a esses estándares. Ora, o que nós estamos exatamente a fazer é isso, em Portugal. Mas um exemplo que Portugal tem mesmo, o Governo tem mesmo um projeto industrial e não um projeto mineiro, é que Portugal, nós não estamos interessados em ter minas em todo o lado. Nós estamos interessados em, havendo recurso, explorá-lo de forma responsável e explorá-lo de forma suficiente para poder ter uma cadeia industrial. E em que é que isto se traduz na prática? O Governo, por exemplo, agora tem 9 áreas identificadas com um elevado potencial para o lítio. Não vamos incluir as 9 áreas no concurso que iremos lançar muito brevemente. Não significa que desistamos dessas áreas, mas como os leilões, nós realizamos Vão leilões salvaguardar regularmente. os pedidos que já têm estou a pensar numa grande empresa australiana que fez pedidos para áreas muito significativas para explorar. Esses pedidos vão ser salvaguardados ou vão também a leilão? Esses pedidos são exatamente pedidos fora da área que estava cativa para os concursos e é em relação a pedidos como esse e de outras empresas que a nova disposição no Decreto-Lei, que falámos há pouco, que os municípios... Portanto, aí a palavra será dos municípios. A palavra nos pedidos fora das áreas do concurso será dos municípios. O município que queira, a responsabilidade de autorizar ou não é do município, porque o parecer é vinculativo. Nessas áreas fora do concurso. Mas nas áreas do concurso não iremos já nesta primeira fase para as 9 áreas por uma razão. Porque de facto não queremos minas em todo lado, não queremos furar o país, não queremos espalhar o país de minas, queremos aproveitá-lo e explorá-lo de forma responsável. Não iremos incluir, ou iremos excluir quase toda, ou ainda estamos a avaliar, a zona Barroso-Alvão, que coincide com Boticas e Montalegre, pela simples razão que se há 2 concessões atribuídas que estão neste momento a iniciar ou já em fase de avaliação de impacto ambiental. Boticas já têm direito de exploração? Tem uma concessão de exploração. Já uma concessão Sim. de exploração. Não, já tinha sido atribuída, tinha uma concessão desde 2004. Mas para outro minério não inclui tinha o desde lítio, 2004 não é? E em 2016 houve um aditamento ao contrato de concessão e, portanto, incluiu-se também o lítio. Portanto, podendo abrir 2 minas naquela região e estando aquelas 2 potenciais minas em processo de avaliação de impacto ambiental, cujo desfecho o Governo desconhece e no qual não interfere, é uma decisão da APA, portanto, se a declaração de impacto ambiental for negativa, não há mina, se for positiva, condicionada, só há mina se quem quiser explorar a mina cumpra as condições definidas pela APA, mas parece-nos prudente, numa altura em que há incerteza sobre esses 2 processos, retirar essa região do concurso, até que, obviamente, haja uma clarificação sobre se aquelas 2 minas avançam ou não e em que termos. Isso é importante nós depois também para perceber se faz ou não sentido lançar um concurso específico. Imaginemos que a APA dizia que a declaração de impacto ambiental era negativa. Não faz muito sentido numa região onde uma própria instituição do Estado diz que nem pensar uma mina de lítio ter aberto um concurso para a atribuição de direitos de exploração e pesquisa nessa mesma zona. E, portanto, por essa razão, daquelas 9 áreas, nós iremos retirar a zona Barroso-Alvão e a zona da Argemela. Porquê? Porque é nessas zonas que estão em curso 3 processos que podem levar à existência de minas. Em Boticas, o caso da Savana, em Montalegre, o caso da Luz aos Recursos, e na Argemela, embora mais atrasado, há um pedido de concessão e se esse pedido de concessão, como aconteceu com os outros, cumprir as suas obrigações contratuais e legais, terá o direito à concessão e, como acontece em Montalegre e em Boticas, terá de iniciar um processo de avaliação de impacto ambiental. E, portanto, nestas 3 zonas onde estão a decorrer estes processos, o Governo vai excluir essas 3 zonas do próximo concurso e, portanto, avançará, em princípio, um concurso para 7 das 9 áreas ou 6 das 9 áreas. Ainda estamos em definição. Deixa-me passar para um outro assunto, um outro tema. Anunciou recentemente um mega projeto para produzir hidrogénio verde em Sines. Eu confesso que li várias declarações sobre isso e ainda não percebi muito bem. O financiamento daquele projeto é um projeto com fundos comunitários quase a 100%. Não, a Comissão Europeia tem
uma figura chamada IPCEI, Exatamente. que é Eu estava a tentar Important evitar Projects of Common European Exato. Interest, portanto, projetos estratégicos ou muito importantes de interesse comum, e é nesse âmbito que o Governo está a trabalhar. O que nós percebemos nós e percebeu muita gente, é que os leilões do ano passado de julho foram mesmo um momento marcante do ponto de vista da percepção do potencial do país nestas áreas da energia e da transição energética. O facto de Portugal ter conseguido o preço de eletricidade renovável mais baixo do mundo em julho de 2019 abriu um conjunto de oportunidades ao país. Já não temos o recorde, fomos derrotados, chamemos-lhe assim, pelo Qatar, uma derrota até bastante honrosa, um país forrado a areia e sol, a ganhar a Portugal apenas por 3 cêntimos. Acho que devia orgulhar Portugal. Portanto, temos de facto uma competitividade muito significativa na eletricidade renovável, no sol, mas também no vento. Isso é uma oportunidade para desenvolver um conjunto de projetos industriais. Os países do norte da Europa inscreveram nos seus planos nacionais de energia e clima o hidrogénio como um vetor energético central para a descarbonização de toda a sua indústria. A Alemanha, a Holanda, a Bélgica não conseguirão atingir as metas a que eles próprios propuseram sem um consumo muito significativo de hidrogénio, e até esta semana penso que o Ministro da Economia alemão, Altmaier, o número 2 do governo, o braço direito da Angela Merkel, disse publicamente que o hidrogénio era um dos pilares industriais da Alemanha para a próxima década. Portanto, é uma grande aposta industrial da Alemanha e todo o norte da Europa, e Portugal tem aqui uma oportunidade única. Portugal tem uma oportunidade de, tendo empresas relevantes da energia, tendo até tecnologias associadas à produção de hidrogénio. Temos pequenas empresas em Portugal que estão a desenvolver tecnologia própria. Portugal tem, a partir de si, uma oportunidade histórica aqui. Porquê? Está uma volta longa, mas ainda não chegou à parte do financiamento. A Alemanha, a Holanda não poderão produzir todo o hidrogénio que vão necessitar. E Portugal, obviamente, não terá capacidade de talvez produzir... será importante também clarificar que estamos a falar de hidrogénio verde. Portanto, é um hidrogénio produzido a partir de energia renovável. O hidrogénio é tudo igual, no sentido em que a molécula mas a eletricidade é igual. É a fonte, é o método de produção é que garante que ele tem emissões zero. Zero é produzido através de eletricidade 100% renovável. Portanto, Portugal tem aqui uma oportunidade de, tirando partido do Porto de Sines como um hub exportador de hidrogénio para o norte da Europa, participando nas grandes rotas que estão neste momento, países como o Japão, a Holanda, a Austrália, mesmo os Estados Unidos estão a apostar fortemente no hidrogênio. Portanto, Portugal tem aqui uma oportunidade única. O Governo tem sempre dito que a transição energética é uma oportunidade económica para o país, e este é um exemplo claro disso. Portanto, Portugal, através dos custos baixíssimos que tem de eletricidade renovável, pode conseguir fazer uma coisa que nenhum país na Europa consegue, tirando talvez Espanha e o sul de Itália e eventualmente partes da Grécia, que é o hidrogénio a um custo mais baixo, que o torna competitivo. E, portanto, todo o norte da Europa está muito interessado em fazer parcerias industriais com países do sul da Europa, e Portugal chegou-se à frente. Estamos em conversações bastante avançadas com o governo holandês. Há um conjunto de empresas portuguesas que já se mobilizaram e que se organizaram para apresentar. Portanto, o governo foi apresentado este projeto ao governo, não foi... Não... É precisamente essa parte que eu não estou a perceber. O financiamento de onde é que vem? Não, eu já vou explicar essa parte. Então, há um conjunto de empresas envolvidas que são empresas portuguesas. Certo. A EDP está nessas empresas, pensando que estamos a falar de um projeto que vai substituir a central a carvão. Sim, está envolvida. E a Galp também. Portanto, as grandes empresas de energia portuguesas, enfim. E mais empresas portuguesas também, e empresas holandesas também grandes. E nós queremos grandes, queremos pequenas. O que nós queremos fazer é um projeto que não se faz num ano, nem em 2, nem em 3, nem em 4, mas queremos tirar partido... Até 2030. Temos que tirar partido do preço da eletricidade renovável, do custo que temos em Portugal, e produzir hidrogénio a um preço que é essencial para que a Europa consiga descarbonizar a sua indústria pesada, o setor de transportes pesados, mas sobretudo todo o cluster industrial, todo o setor químico, toda a indústria pesada do norte da Europa precisa de hidrogénio para descarbonizar, e Portugal também tem indústria que precisa de hidrogénio para descarbonizar. Falo, por exemplo, da siderurgia. Há vários projetos neste momento europeus que, a partir do hidrogénio, querem promover aço verde, ou seja, que substitui o gás natural ou o carvão, as caldeiras, por hidrogénio. Temos indústria em Portugal que precisará de hidrogénio. Portanto, esta é uma oportunidade de
complementando a estratégia de descarbonização que está muito centrada na eletrificação, oferecer aos agentes económicos, quisermos, duas oportunidades. Podem descarbonizar eletrificando ou podem descarbonizar substituindo gás e outros combustíveis fósseis por hidrogénio. E há uma grande complementaridade entre a eletricidade e o hidrogénio, porque o hidrogénio facilita a penetração de renováveis no sistema elétrico e a penetração de renováveis no sistema elétrico facilita a produção de hidrogênio. Então, há aqui uma relação de simbiose entre as duas realidades. E há outra coisa muito importante, todos nós nos lembramos, é um debate muitas vezes em Portugal, em que os excedentes de energia renovável são considerados um desperdício. São exportados à Espanha a valor zero, etc. O hidrogénio transforma esse problema numa extraordinária oportunidade. Porque o que significa é que esses excedentes que têm valor zero são ouro para produzir, porque a Península Ibérica terá excedentes enormes de energia renovável a custos quase zero e, portanto, a Península Ibérica será um grande fornecedor de hidrogénio do norte da Europa e é nisso que queremos apostar. Sobre o financiamento, o Governo preocupa-se com o projeto na sua totalidade, ou seja, é uma espécie de, chamamos assim, é o guardião de que em Portugal a cadeia de valor está completa entre a produção de eletricidade para a produção de hidrogénio, o transporte, a distribuição, o armazenamento, a utilização na indústria pesada, a exportação, a utilização no sistema de transportes. O Governo quer garantir que este projeto, em termos globais, existe em Portugal. Quem o concretiza são as empresas e, portanto, obviamente que isto é um projeto que envolve relação entre Estados e entre empresas, entre Estados de diferentes países, entre empresas de diferentes países. Portanto, chamemos-lhe assim, um bom exemplo de como a política industrial moderna não é feita nem pelas empresas nem pelos Estados. É uma parceria público-privada? É uma parceria, se quisermos, estrategicamente há coisas que cabem aos governos, há coisas que cabem às empresas. Portanto, respondendo ao financiamento, esta cadeia de valor que nós queremos instalar em Portugal é, se quisermos, uma soma de um conjunto de projetos. Empresas, fundos comunitários e financiamento centros de investigação e tecnológicos. Orçamento de Estado. O que nós vamos ter é, se este projeto, e nós estamos convencidos que temos boas possibilidades de o conseguir, for considerado um IPCEI, obtiver o estatuto IPCEI, então depois cada elemento, cada subprojeto deste projeto terá acesso a fundos europeus, quer os geridos por Portugal, mas sobretudo geridos pela própria Comissão Europeia, como o Horizonte 2020, terão prioridade e terão alguma vantagem no acesso a fundos, terão, por exemplo, taxas de financiamento mais elevadas. Portanto, o que o Governo está neste momento a trabalhar é, em articulação com as empresas de Portugal, da Holanda e, em princípio, haverá também em outros países, porque a Comissão Europeia tem grande interesse em que se alargue o número de países envolvidos, apresentar esta candidatura que deverá... O calendário não está totalmente fechado, a Comissão Europeia tinha dito inicialmente que era durante o mês de abril, mas pode revisar lá para maio. Portugal estará preparado para apresentar... Portugal e a Holanda estarão preparados para apresentar uma candidatura quando... seja qual for o mês... mas depois, cada empresa ou consórcios de empresas, porque haverá as duas coisas, não há? Haverá empresas que assumem sozinhas um elemento do projeto, haverá outras que se juntam várias empresas e que em consórcio garantirão isso mesmo. E depois são esses elementos que terão os financiamentos que um projeto de investimento normal tem. Terão financiamento certamente do BEI, que dá grande prioridade ao hidrogénio. Este é uma boa maneira de estar a emissão de uma obrigação verde em Portugal. É difícil fazer emissões de obrigações verdes porque tem que haver muita despesa elegível que cumpra escrupulosamente todas as regras. Ora, este é um projeto que claramente cumpre. E, portanto, era uma boa oportunidade para haver uma emissão de uma obrigação verde em Portugal, dedicada especificamente a um grande projeto de investimento. Terá elementos do projeto, terão fundos europeus geridos por Portugal. Quando falamos, por exemplo, do CoLab, que existirá um CoLab sobre o hidrogénio. Mas poderá haver algum financiamento por parte dos preços de eletricidade, do sistema elétrico? A produção de hidrogénio é o elemento, se quisermos, do sistema energético que liga o sistema elétrico e o sistema de gás. E nós temos uma grande vantagem nisso porque temos a empresa concessionária de rede de transporte elétrico, é a mesma que a rede de transporte de gás. E nós não iremos dar subsídios, nós iremos reconhecer o valor económico que uma unidade de produção, um eletrolisador, uma unidade de produção de hidrogénio a partir de eletricidade tem, quer para o sistema elétrico, quer para o sistema de gás. 2 exemplos. A produção de hidrogénio funciona na prática como uma bateria. Pode responder muito rapidamente a pedidos do gestor global do sistema, quer para
para a questão nessa medida não entrando aqui em questões muito técnicas, mas presta pode, serviços ao sistema elétrico. Portanto, e pode ser financiada excedentes. por isso. Mas não é financiado no sentido de dar um subsídio, não, é impor um custo, é reconhecer o valor, é reconhecer o valor económico para o sistema que aquela unidade de produção tem. Como se fazem com os investimentos hoje atualmente na rede elétrica, por exemplo. E no gás é muito claro, sem a introdução de gases renováveis na rede de gás natural, e não falamos apenas do hidrogênio, também estamos a legislar neste momento para o hidrogênio e para o biometano. Portanto, teremos projetos nestas duas áreas. A introdução de gases renováveis na rede de gás natural tem um valor económico enorme para a rede de gás natural, que é paga por todos os portugueses. A rede de gás natural é paga por todos os portugueses, que é uma rede do Estado, concessionada, que é sem gases renováveis na rede, a transição energética e a descarbonização implicavam a falência da rede pública de gás. E implicavam a subida constante do preço do gás. Isso era um custo para a economia portuguesa, era um custo para todos os consumidores de energia em Portugal, era um custo para o país, porque é uma infraestrutura que foi um investimento coletivo dos portugueses e, portanto, que cabe ao Estado garantir que ela pode ser rentabilizada e utilizada para evitar que se torne um ativo ocioso. Se ela puder ser utilizada como uma ferramenta, como uma aliada para a descarbonização, e nós, em vez de estarmos a enfrentar a falência do sistema de gás em Portugal, porque era o que está, se a única alternativa for a eletrificação, não há outra opção que não a falência do sistema de gás em Portugal. Pode demorar 10, pode demorar 20 anos, mas era isso que está perspectivado, porque se nós queremos eliminar a prazo o gás, então a rede que o transporta irá à falência e pagaremos todos. Portanto, os gases renováveis são uma oportunidade para rentabilizar um ativo que foi um investimento coletivo do país e pondo-o ao dispor da descarbonização e facilitando também a penetração de renováveis. Portanto, há uma simbiose perfeita entre os gases renováveis e a estratégia de penetração de renováveis no sistema elétrico. Já ficou claro. Temos falado muito aqui nesta entrevista da parte da transição energética que tem a ver com a indústria, não é? E com a alteração da produção de combustíveis. Eu gostava de olhar um bocadinho para o consumo. No Orçamento de Estado há algumas medidas de penalização dos combustíveis fósseis, mas muito viradas para a indústria. A minha questão é tentar perceber se não é preciso fazer alguma coisa relativamente aos consumidores, aos utilizadores finais. Ou seja, se considera que é possível reduzir as emissões de CO2 de forma sustentada, sem, por exemplo, afetar o transporte rodoviário e o transporte individual. A transição energética representa muitos desafios, mas sobretudo oportunidades, e o Governo está convencido que, mesmo para o setor dos transportes, a descarbonização é uma oportunidade, obviamente mais desafiante, mais lenta, é mais difícil descarbonizar o setor dos transportes do que descarbonizar o setor elétrico, mas o Governo está empenhado, de facto, na descarbonização generalizada da economia portuguesa. Obviamente que o Governo não é indiferente aos custos que, para alguns setores, isso pode representar e, portanto, adaptará em cada setor, fará a ritmos diferentes, consoante. O Governo não decreta nem quer condenar nenhum setor. Vou dar um exemplo. O setor dos cimentos tem, obviamente, riscos maiores do que o setor das barragens. Eu estava-me a focar mas o setor dos cimentos também pode participar na parte que tem a ver com os utilizadores finais, não Sim. é? Não tanto na parte industrial. Gostava de perceber o que é que está a ser preparado, pensado, o que é que gostaria de fazer que afeta ou que tem impacto no comportamento de nós todos, nomeadamente como condutores de automóveis, por exemplo. Essa tem mais a ver com a área dos transportes e com a área da mobilidade. Mas também tem a ver com combustíveis, claro não é? Claro que tem. Não, mas aí a aposta do Governo é conhecida, quer dizer, nós temos uma aposta na descarbonização do setor dos transportes e na promoção do transporte público e do transporte coletivo. Portanto, isso em si mesmo é uma medida de descarbonização e que faz todo sentido. De facto, Portugal tem uma taxa de utilização do transporte individual que não faz sentido no século XXI e é a obrigação deste e de sucessivos governos trabalharem para corrigir isso mesmo, mas o Governo aí tem desde a renovação de frotas e na articulação com os municípios que temos financiado através do POCUR, quer o Ministro das Infraestruturas na aposta que tem feito na ferrovia. Isso são, obviamente, investimentos públicos nos transportes que têm um impacto muito significativo no comportamento individual e no modo como consumimos energia, sobretudo na área dos transportes. Não vê, então, um cenário assim a breve prazo em que possa haver, por exemplo, uma penalização fiscal mais acentuada do gasóleo?
Neste momento já há penalizações quer via ESP ou adicional de ESP. Portanto, o quadro, digamos assim, fiscal existe e já há uma penalização crescente e gradual das energias fósseis. Por exemplo, não acompanhamos a posição do PAN, que queria já, imediatamente, acabar hoje com a isenção de ISP na produção de eletricidade a partir do gás natural. Porquê é que não defendemos isso? Porque neste momento, quando os próprios planos do Governo prevêem que o gás se manterá e que o objetivo é descarbonizar gradualmente o gás, estar a penalizar excessivamente o gás para a produção de eletricidade teria como única consequência não a substituição do gás por outra coisa, porque é o próprio Governo que diz que o gás não será substituído por outra coisa, será descarbonizado gradualmente ao longo do tempo. Uma medida como essa defendida pelo PAN, por exemplo, teria apenas como impacto a subida imediata do custo de eletricidade. Portanto, só teria um custo e não teria um benefício, porque não estaríamos a substituir isso por nada, porque é o próprio Governo que reconhece que aquilo não é substituível por nada. O mesmo não acontece no carvão. O carvão é substituível por outra coisa e que tem ganhos em termos de emissões, e por isso é que faz sentido acabar mais rapidamente e mais cedo com as isenções que o carvão tinha. Porquê? Porque podemos substituir o carvão por outras coisas com menos emissões. Quais? Gás e renováveis. Gás no curto prazo e, crescentemente, ao longo do tempo, um gás cada vez mais descarbonizado. É isso que o Governo está a fazer e, portanto, a política fiscal nesta área tem que ser vista com cuidado. Obviamente que o nosso objetivo é promover as renováveis, penalizar as fósseis, mas isto tem que ser feito com conta, peso e medida e atendendo, obviamente, ao contexto em que vivemos e às substituições que estão ou não disponíveis. Neste caso, no gás, não está no curto prazo e, portanto, não faz sentido sobretaxar algo para o qual não há alternativa. Já estamos perto do fim do nosso tempo e ele, por passar um bocadinho do geral para o pessoal, que mudanças é que já fez no seu dia-a-dia para responder às exigências das alterações climáticas? Obviamente que o tomar contacto com a realidade do ambiente, entrar no Ministério do Ambiente, alerta-me para um conjunto de problemas que eu não prestava tanta atenção, é natural. É mais tolerante com ambientalistas hoje, então? Eu gosto da expressão do Sr. Ministro do Ambiente quando diz que não é Ministro do Ambiente, não é ambientalista, porque, de facto, a sustentabilidade não é sinónimo de proibicionismo e de autoflagelação. Ou seja, por exemplo, eu não me revejo de todo naquela ideia que, e o PAN, por exemplo, tem essa posição, de que só é possível reduzir emissões decrescendo. Portanto, o país tem que se automutilar economicamente para garantir a sustentabilidade. O Governo, por exemplo, não acredita nisso. Os planos do Governo mostram, o roteiro da neutralidade carbónica mostra isso, que é, aliás, num cenário de maior crescimento económico que o país mais consegue descarbonizar. E porquê? Exatamente porque a descarbonização é uma oportunidade económica. Isto não seria possível se a descarbonização não representasse uma oportunidade económica para o país. O que o Governo mostrou através do roteiro é que são os próprios investimentos na descarbonização que geram economia, geram crescimento económico e permitem ao país descarbonizar. Eu nem estava aí, eu estava a falar e, portanto, a nível pessoal, se alguma mudança de atitude pessoal de João Galamba. Eu acredito que, obviamente, que as pequenas adaptações pessoais são todas muito importantes. Ando mais a pé, ao fim de semana, quando não estou a trabalhar, ando mais a pé, tento ter mais cuidados na separação do lixo e num conjunto de coisas, mas eu também não sou grande adepto daquela ideia de que isto vai lá com pequenos ajustamentos de microcomportamentos. Não digo que os microcomportamentos não sejam importantes e não digo que cada um de nós não deva fazer a sua parte, mas isto são mudanças muito significativas em sistemas produtivos, em modos de organização social e, portanto, eu aí o que acredito verdadeiramente é no poder e na relevância das políticas públicas, que devem ser bem pensadas, bem desenhadas, em articulação com empresas e cidadãos que são diretamente afetados por ela, e esse sim é que é um trabalho difícil, no qual o Governo está empenhado, mas que terá mudanças significativas, mais do que microcomportamentos, sem querer desvalorizar a importância dos microcomportamentos, mas as políticas públicas são bastante mais importantes e é exatamente nessas que estamos empenhados. João Galamba, muito obrigado. Foi o Sob Escuta. Até à próxima semana. Obrigado.